Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz de Jesus aí para todos e que Deus continue nos abençoando e sempre trazendo ao nosso coração o que é da sua vontade. Porque tem uns salmos, meus irmãos, tem uns salmos que eu aprendi depois de, assim, ter me convertido, depois de eu estar no ministério, entendeu? Depois de eu pregar muitos esses salmos para as pessoas, porque muitas das vezes nós pregamos, é muito bonito nós chegarmos e pregar uma mensagem para aqueles que são nossos receptores. É muito bonito, muitas das vezes, nós vermos o pregador como eu já cansei de fazer, ir no púlpito e pregar aquela mensagem de encorajamento às pessoas, de que elas têm que santificar, que elas têm que fazer isso e aquilo outro. Mas se todos que pegassem aquela mensagem que eles pregam no altar, no púlpito, e eles se espelhassem nela, depois eles parassem e falassem assim, deixa eu ver aqui o que foi que eu gravei, o que foi que eu preguei. Fosse lá assistir o vídeo, ou fosse ouvir, e eles poderiam perguntar, a minha vida está enquadrada no que eu preguei? E a minha preocupação, pessoal, é que a minha vida esteja enquadrada com o que eu prego, com que eu, na minha pequenez, na minha humildade, na minha simplicidade, porque eu não tenho um vocabulário rico, eu não tenho uma boa gramática, né? Eu não sou doutor da teologia, mestre da teologia, eu não tenho o dom da oratória, porque eu sei que muitas pessoas buscam isso. Eu sei que muitas pessoas buscam seguir personalidades. Bem, deixa eu ver aqui quem é essa pessoa aqui. Ah, essa pessoa aqui tem 100 mil seguidores, então esse eu vou seguir. Bem, esse aqui tem só 10, não, esse eu não vou seguir. Então as pessoas, elas julgam pela aparência. E nós temos um Deus a cujo qual nós servimos, que ele não julga pela aparência. Ele julga pela reta justiça. Por isso que quando Samuel chegou na casa de Jessé e olhou para Eliabe e disse assim, esse é o escolhido de Deus. Deus o repreendeu na hora, falou, Eliabe, não atenteis para a sua aparência nem para a sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem, na verdade, ele vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. Então, meus irmãos, o que eu quero, o que eu tenho passado aqui, é exatamente aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem da presença de Deus. A paz. Então aquilo que vem de Deus para nós. Então, quando eu pego e leio esses salmos, que é onde diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, eu vivo esse salmo todos os dias. Eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver, meus irmãos. E sabe quando foi que eu aprendi a viver esses salmos? Foi quando eu parei e comecei a perceber, desculpe-me, que todos os meus planos que eu intentava, eles não subsistiam. Tudo que eu intentava fazer. Eu passei uma fase que eu construía e desabava. Eu intentava algum projeto quando eu achava assim, poxa, agora vai explodir. Ele vinha e eu que me explodia. Então eu falei, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E de início, na minha ignorância, porque nós viemos de um ministério, entendeu? Que
só ensina as pessoas a buscar em Deus a vontade delas. Entendeu? Que você vai vencer, que você vai conquistar. As pessoas não ensinam aquela parte da Bíblia que diz, se Deus quiser. Ela não lê ensina a oração do Pai Nosso que diz, e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nem todos os pedidos, por mais que eu enche o altar da igreja com milhões e milhares, como muitos pregadores aí têm prometido bênçãos para as pessoas mediante ela colocar milhões e milhares no altar, que isso aí é a maior blasfêmia contra Deus. É a maior mentira e engano que eles extraem da Bíblia. Entendeu? E por isso que um dia o Senhor Jesus chegou para alguns que tinham lá o Torá, tinham lá a lei de Moisés na mão e adulteravam aquela lei, entendeu? Passava outras coisas para as pessoas fazerem. Jesus chamou eles de fariseus e hipócritas. Foi o que Jesus disse, vocês são fariseus hipócritas, porque vocês colocam o fardo pesado sobre o povo, vocês são como um sepulcro caiado, entendeu? Vocês querem ficar bem na fita com todo mundo, com as personalidades, com as autoridades, vocês querem sentar na frente, nas cadeiras, né? Vocês querem ficar lá. Por isso que Jesus disse, vocês são fariseus hipócritas. E eu não quero, pessoal, me apresentar diante do meu Senhor e quando Ele olhar para mim e falar, Joel, você é um fariseu hipócrita. Eu não quero, eu quero ouvir do meu Senhor, do meu Deus Pai, aquilo que o meu Senhor Jesus um dia ouviu. Esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. Entende? Porque eu estou cumprindo aqui a missão que Ele me confiou. Não foi um homem que chegou para mim, uma liderança, entendeu? Uma liderança aí que chegou para mim e disse assim, olha Joel, você está sendo consagrado para fazer isso, isso. Não, não foi o homem. Foi Deus que me consagrou, foi Deus que me chamou, foi Deus que me trouxe e falou assim, olha Joel, você vai fazer isso, isso e isso, que é a minha vontade, que é do meu querer. E eu tenho procurado, meus irmãos, fazer isso. Então, o pessoal, a palavra de Deus não é para nós apenas pegarmos e admirar ela, como muitos têm sido meros admiradores. Meros admiradores. Eu tenho estado ali na minha igreja, eu sempre procuro estar na minha igreja dentro do meu tempo hábil. E quando eu vou na minha igreja, ali buscar a Jesus, eu não vou para prestar satisfação ao pastor que está lá. Eu vou respeitá-lo como uma autoridade espiritual que está ali, como muitos me respeitam como uma autoridade espiritual. Eu vou respeitar porque na minha igreja eu não exerço o ministério pastoral. Ali eu frequento a igreja cristã de Nova Vida. Daqui de cima dá para me ver ela ali. Entendeu? A igreja que eu tenho muito prazer de fazer parte, tá certo? Desde quando eu saí do meu antigo ministério, foi a igreja que eu fui para o banco da igreja e sentei. Entendeu? Sentei lá no banco, estou até hoje. Ali eu sou um membro. Aqui, pregando para vocês, eu sou um pastor. Porém lá eu sou um membro da igreja. Então, eu tenho muito prazer de chegar ali, entendeu? E ver a qualidade com que o Evangelho é pregado, a qualidade dos nossos mentores espirituais, da simplicidade, de como eles tratam as ovelhas de Jesus, entendeu? Não estão ali para arrancar o dinheiro. O que menos ele se preocupa é o que mais Deus dá. Entendeu? As condições financeiras, porque eles não ficam lá no púlpito lá falando 30, 40 minutos de envelopes. Eles não fazem campanha, nenhum tempo eles fazem campanha.
campanha para você ser abençoado, campanha de Jericó, campanha das muralhas, campanha do óleo ungido, campanha da vareta, campanha da bandeira, do manto, campanha de Israel. Vou levar seu pedido para Israel, vou levar seu pedido para o monte sei lá o quê. Pessoal, essas igrejas que ficam com essas heresias, entendeu? Prometendo você o que a Bíblia não promete, entendeu? Esses falsos mestres, esses fariseus hipócritas, se as pessoas fossem ser abençoadas pelas promessas que eles fazem, era para essas pessoas e era para nós aqui estar num país das maravilhas. Mas entra dentro da placa das igrejas deles. Os únicos bons de vida, os únicos que estão lá numa boa, que conquistou os seus patrimônios, que tem casas próprias, são exatamente os que lideram a igreja. Porque seu povo continua no aluguel. Muito do seu povo continua no aluguel. Ou se não está no aluguel, está lá quase recebendo a carta de despejo, porque não conseguiu pagar as prestações da casa própria. Mas eles estão ricos e abastados, como diz lá a carta à igreja de Laodiceia. Eles estão ricos e abastados, porque eles vivem para enganar o povo. Essa turma vivem para poder pregar um evangelho comércio. Eles comercializam a palavra de Deus, eles adulteram a palavra de Deus com essa conversinha afiada deles, de corrente de libertação, de corrente de prosperidade, corrente da vida sentimental. Eles são as verdadeiras Martas. Eles e as pessoas que seguem isso são as verdadeiras Martas que Jesus fala lá na Bíblia. Enquanto que existem muitas igrejas que são como Maria, que estão aos pés de Jesus, escolheram a boa parte. E essas pessoas, Deus vai cuidar. Por isso que na igreja que eu frequento aqui, os meus mentores espirituais, eles não ficam pendurados ali, perdendo tempo e ficar pedindo oferta e dízimo. Porque o povo que eles trabalham para ter um povo espiritual. Um povo como aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos, que eles pegavam os seus bens, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, porque eles viam ali nos seus mentores espirituais, homens consagrados, homens verdadeiramente de Deus e não gananciosos, ambiciosos, mentirosos, enganadores, falsas aparências e falsos mestres fariseus hipócritas. Entende, meus irmãos? Então, esses dias eu tenho tirado, talvez, com certeza, esse vídeo não vai ser postado na data que eu estou gravando. Eu estou aí gravando vídeos, mas eles vão ser postados alguns dias depois, porque eu estou tirando esses dias para poder buscar a Deus, para poder me atualizar na consagração, para poder que Deus faça um update, um upgrade, né? Se for necessário fazer um upgrade, né? O upgrade é trocar meu coração, trocar minha mente, ou um update, ele fazer uma atualização, uma renovação espiritual na minha vida, para que eu possa continuar, pessoal, aqui, compartilhando com as pessoas no Espírito, o que vem dele, e não algo da minha ideologia, não algo do meu achismo, não algo que eu venha achar, bem, eu vou lá e vou gravar o vídeo e eu vou falar isso. Não, eu quero chegar aqui e falar: Espírito Santo, que o Senhor possa nos usar para que nós possamos falar aquilo que vem de Ti, como todas as vezes eu tenho pedido. Então, meus irmãos, quando você tomar a decisão de servir a Jesus, entendeu? E frequentar uma igreja, veja se lá na sua igreja, veja se onde você está tendo mais temor ao que o pastor fala ou ao que Jesus fala através da Bíblia. Porque tem pessoas que frequentam a igreja que ela segue, obedece mais do que o pastor dela fala, um pecador como ela. Ela segue mais do que o pastor está falando, entendeu? Por ele, porque se ele estivesse falando por Jesus, ele trazendo alguma coisa da doutrina de Jesus, trazendo algo que seja da Bíblia,
calcada ali, respaldado pela palavra de Deus, amém, graças a Deus, bem-aventurado és tu. Bem-aventurado és tu. Mas, às vezes, a pessoa fica seguindo, dando ouvido mais, com temor, à voz do que o homem acha, do achismo dele, do que ele acha, do que propriamente, do que a palavra de Deus diz. Então, raciocina sobre isso. Porque é por causa disso que tem uma pancada de pessoas escravas, de campanhas de vitória dentro de igrejas, que dá o dinheiro da luz, dá o dinheiro da água, pega o dinheiro do boleto lá dela e dá, porque vai na conversa desses fariseus hipócritas. Vai na conversa desses lobos, entendeu? Que aparece lá como uma ovelhinha, mas são os lobos. Uns lobos. Lobo. É um lobo, entendeu? São os lobos que ficam aí, sabe, pessoal, arrancando o couro das ovelhas. Como eu disse, que fica lá indo na conversa fiada deles. Ó, você vai dar seu carro? Quem aqui você vai dar seu carro? Põe a chave do seu carro aqui, que eu quero ver se Deus não vai te abençoar. Para que você vai ficar com isso? Isso aí é material. Ué, é material para o membro, teria que ser para eles também. Se não serve para o membro, que eles dizem assim, ó, Deus vai te abençoar se você dá isso aí, por que eles não crêem também? Que Deus vai abençoar eles, sem eles ter que tirar arrancado de lá. Que Deus vai enviar naturalmente pela consagração, pela comunhão deles, pelo relacionamento deles com Deus. Não é verdade? São ou não são fariseus hipócritas? São fariseus hipócritas. São fariseus hipócritas, pessoal. Quando eu venho aqui e falo para vocês, pessoal, tem fundamentos. É só a pessoa pegar e ela raciocinar um pouquinho. Entende? Meus irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. Deus não formou um mundo, entendeu? Deus não formou o homem para o homem se tornar isso que nós temos visto aqui nesse mundo. Esses gananciosos, ambiciosos, avarentos, cheios de ostentações, que têm o dinheiro como seu Deus. As pessoas vivem para tentar impactar as outras com o que elas têm e não como elas são. Tem pessoas que elas pouco querem saber se o caráter delas vai impactar as pessoas. O que elas querem saber é o seguinte, bem, a grife da minha roupa está impactando, a marca do meu tênis de R$3.000 está impactando, a marca do meu carro de 400, meio milhão está impactando, a casa onde eu moro está impactando, então é isso que interessa. Se eu sou um sem vergonha, se eu sou um adúltero, se eu sou uma pessoa aí sem caráter, que engana, que dá pernada nas pessoas, não importa. O que importa é a minha aparência. Se a minha aparência está impactando, é o que importa. Não importa se eu estou roubando, não importa se eu estou sendo corrupto, não importa se eu estou defraudando alguém, não importa. O que importa é a minha aparência. Deus não formou o mundo para ser isso. Deus não formou, e por isso que Ele vai acabar com tudo isso. Por isso que Ele está aí preparando um povo santo através do seu Filho Jesus, e do Evangelho que liberta, o Evangelho que faz limpar as pessoas, né? Quando as pessoas aceitam esse Evangelho de Cristo, quando elas aceitam esse Evangelho, elas se entregam para Jesus, elas começam a cumprir a palavra de Deus, esse Evangelho limpa ela dos seus pecados, esse Evangelho faz elas se tornarem outras pessoas, elas mudam completamente falando, porque o Espírito Santo flui nelas. Então Deus está preparando essas pessoas para que um dia essas pessoas, tanto aquelas que já morreram dentro desse protocolo que eu acabei de falar, como as que estão vivas, possam um dia se encontrar com Ele lá nas nuvens e viver eternamente com Ele. Ah, meu irmão, como nós devemos prezar por isso, como nós devemos zelar por isso que eu estou falando por você aqui agora. E se você não se entregou para Jesus, venha. Venha porque as portas estão abertas. Venha porque é de graça, você não precisa pagar nada. Venha porque
Ele quer dar para você, o reino dele, para que você possa viver eternamente com ele. E não um dia passar a eternidade num lago de fogo, preparado para Satanás e seus demônios. O lago de fogo é preparado para Satanás e seus demônios, e não para nós, meus irmãos. Então entregue sua vida para ele, entregue seu coração para ele, siga Jesus da forma que ele se apresenta para nós. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que ele diz. Eu vim para que tenham vida. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Esse mundo que nós vivemos, ele vai ter um fim. Ele vai ter um fim. Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque é preciso que venha o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então isso aqui já era. Tá certo, meus irmãos? Saiba de uma coisa, meu irmão. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Até o próximo vídeo e continue orando por nós, porque eu estou orando por vocês. Até mais.